A paz, meus irmãos, nós estamos na quarentena bíblica. Hoje eu quero partilhar com você sobre a mística da Quinta-feira Santa. Pretendo aí, nesses 3 dias, estar falando um pouco sobre o Tríduo Pascal, nos mistérios da Quinta, Sexta e do Sábado Santo, que vão anteceder aí a Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor Jesus. A igreja desse dia, na sua liturgia, ela vai refletir sobre 3 aspectos: o lava-pés, a instituição da Eucaristia e também a instituição do sacerdócio. E quero convidar você a tomar o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, dos versículos 7 ao 13. Chegou o dia dos pães sem fermento, quando se devia sacrificar o cordeiro pascal. Jesus mandou Pedro e João, dizendo: Ide fazer os preparativos para comerdes a ceia pascal. Eles perguntaram: Onde queres que a preparemos? Jesus respondeu: Quando entrardes na cidade, virá ao vosso encontro um homem carregando uma bilha d'água. Segui-o até a casa onde ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar: Onde está a sala em que poderei comer a ceia pascal com os meus discípulos? Ele então vos mostrará uma grande sala arrumada no andar de cima. Preparai ali. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito e prepararam a ceia pascal. À luz desse texto, os santos padres refletiram alguns significados que vão trazer para nós um entendimento. O primeiro é que eles vão revelar que a Páscoa simboliza a Eucaristia. São Paulo também vai meditar nessa realidade. Em 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 7, ele vai dizer que Cristo é a nossa Páscoa. Então, no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, no capítulo 12, Deus mandou que os hebreus comessem um cordeiro que foi imolado. E ali foi instituída a festa da Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. No Novo Testamento, então, Cristo, ele é a nossa Páscoa. Aquilo que nós vamos compreender meditando sobre o mistério da Eucaristia. Esse Cristo que vai ser imolado, ele precisa encontrar um lugar preparado. Jesus vai mandar que os discípulos vão até a cidade, na casa de um homem, para que ele ofereça um lugar arrumado. Os santos padres da igreja dizem que este lugar arrumado, aonde Cristo vai ser imolado, é a alma que está em estado de graça. Então essa alma que está em estado de graça, ela é enriquecida pelas virtudes do próprio Cristo e os dons do Espírito Santo. Eles também vão dizer que Pedro e João representam a fé e o amor, ou seja, os meios para acolher o ressuscitado, o homem-deus que vai se entregar em um sacrifício de amor. Então Cristo, uma vez que ele encontra esse lugar preparado, ele vai surpreender os seus discípulos. E por que ele vai surpreender os seus discípulos? Primeiro, porque durante a ceia ele vai primeiro se colocar de pé. Então, na cultura judaica, se colocava de pé aquele que ia servir os demais que estavam na mesa. Cristo, ele vai se apresentar como um servo. O Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, vai dizer que esta é a finalidade do mistério e do ministério de Cristo, que ele veio para servir e dar a vida por resgate a muitos. Então Cristo, ele vai se apresentar como um servo, e não apenas como um servo, mas também como um escravo,
porque ele pede uma toalha e ele enrola essa toalha em sua cintura. Ele vai cingir os seus rins, exatamente como um escravo se vestia quando estava servindo a mesa. E como um escravo, ele vai humilhar-se ainda mais. Ele vai pegar uma bacia de água e ele vai se inclinar até o pé dos discípulos. Isso para Pedro foi um escândalo. E por que foi um escândalo? Por causa de duas realidades. O primeiro, porque na cultura judaica, as pessoas acostumavam andar com sandálias ou mesmo descalças. E quando essas pessoas chegavam à casa, uma pessoa era destinada para limpar o pé daqueles que estavam chegando à mesa. Quando não se tinha um escravo, normalmente quem fazia esse serviço era o filho mais novo. Quando se tinha um escravo, esse escravo deveria fazer esse serviço. Esse serviço era um serviço que ninguém gostava de fazer. Mas Cristo, ele não era o menor do que estavam à mesa, mas ele se coloca como menor, porque ele vem para dar o exemplo. E ele vai ensinar a sua doutrina, praticando em primeiro lugar aquilo que ele pregou. Então ele se coloca nessa mesa como escravo e ele vai inclinar para lavar o pé dos discípulos. No momento que ele vai lavar o pé dos discípulos, Pedro ele vai se levantar da mesa e ele vai dizer ao Senhor que ele não aceita que o Senhor lave os seus pés. E Jesus vai falar para Pedro: se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Aqui nós podemos encontrar também uma revelação espiritual. Por que era necessário lavar os pés? Porque os pés é a parte do nosso corpo que está em contato com a terra. Ou seja, por mais que nós já fomos lavados no batismo, o pecado ainda habita em nós e os nossos pés ainda são impuros. Então, para que nós possamos participar na comunhão da mesa eucarística, nós não podemos entrar em pecado. É necessário se purificar. Nós necessitamos de buscar os sacramentos para que nós possamos, pela ação do Espírito Santo, sermos lavados de nossos pecados. Então Pedro, compreendendo essa realidade, que se ele não fosse purificado, ele não teria parte com o Senhor, ele vai dizer para Jesus: então, eu sou tão pecador que não lava só os meus pés, mas lava-me por inteiro. Nesse momento, o Senhor vai realizar essa obra de purificação, lavando os pés dos discípulos. E uma vez que ele lava os pés dos discípulos, ele vai instituir o mistério da Eucaristia. E aí, eu quero convidar você a continuar a nossa meditação e nós vamos ler aí no versículo 19 desse capítulo 22. O Senhor vai dizer: a seguir, tomou o pão, deu graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramada por vós. Aqui nós vamos encontrar Cristo falando três grandes expressões. A expressão partir o pão, a expressão será entregue e a expressão será derramado. Então, como o pão eucarístico que ele é despedaçado. Então, o corpo de Cristo será triturado no madeiro da cruz para se fazer alimento para cada um de nós. Segundo,
ele será entregue. Então a Eucaristia é um fruto da livre entrega de Jesus ao Pai. A palavra Eucaristia significa ação de graças. É Cristo que vai se oferecer como um sacrifício vivo de louvor e adoração ao Pai. E terceiro é que o seu sangue será derramado. Então, o vinho, que se torna o sangue de Cristo, vai simbolizar e representar o sangue de Cristo que é derramado por nossos pecados. Então, Jesus vai revelar que a Eucaristia é um mistério profundo de amor. E esse sacrifício deve ser continuamente lembrado até que ele volte. Então, nesse momento, ele vai instituir o sacerdócio. Então, os sacerdotes, eles vão ser ungidos por Cristo, eles vão receber um sacramento para que eles também possam celebrar e consagrar o corpo de Cristo. Então, na Eucaristia, nós temos o corpo de Cristo. Jesus vai falar: isto é o meu corpo. Presença real, corpo, sangue, alma e divindade. Então, uma vez que nós estamos celebrando a Eucaristia, nós estamos atualizando o Calvário, aonde Cristo vai ser imolado para a remissão dos nossos pecados. Então, na Eucaristia, Cristo se dá a nós como alimento para a nossa alma, para que nós possamos nos fortalecer de nossas fraquezas e caminharmos até alcançarmos a vida eterna. Além de ser o alimento para a nossa alma, a Eucaristia também nos dá a possibilidade de nos unirmos a Ele. E unidos a Cristo, nós também podemos nos oferecer em ação de graças ao Pai. Nós podemos ofertar a nossa vida como um sacrifício vivo de louvor e graças ao Pai que está no céu, através do nosso testemunho de vida, da nossa conversão diária, a pregação do Evangelho e as práticas de misericórdia. São Cipriano, ele vai dizer assim, já no início da igreja, quando ela era perseguida: os fiéis bebem diariamente do cálice do Senhor, para que possam também eles derramar o seu sangue por Cristo. Então, em Cristo, nós somos chamados a vivermos como novas criaturas. Infelizmente, por causa dessa quarentena, nós não vamos poder estar presentes, reunidos como os discípulos na Santa Missa para comungar a Eucaristia, a espécie do pão e do vinho que vão ser consagrados no altar. Mas nós podemos fazer uma experiência mística, nós podemos fazer uma comunhão espiritual. E eu quero convidar você hoje a fazer essa experiência, que durante o dia você medite nesta realidade do lava-pés, da instituição da Eucaristia, do sacerdócio, que você medite nas realidades que foram apresentadas e que você comungue a Eucaristia para receber este alimento que é para nós a força para que nós possamos alcançar e viver a vida eterna. Se não é inscrito no canal, se inscreva, que você possa viver profundamente o mistério desse tríduo pascual, que Cristo seja a sua força e a sua união, que com Ele no meio das provações você possa falar como São Paulo: eu tudo posso naquele que me fortalece. A paz de Jesus.